nos próximos capítulos da novela Família é Tudo, Tom vai descobrir uma cura para sua doença, graças à ajuda de Maia, e finalmente vai se ver livre do risco de morrer, graças a um detalhe muito importante. O skatista vai se emocionar com a notícia e vai fazer um pedido para Maia, deixando a empresária surpresa com o que ouve. Tom fala: Eu sei que a gente se conhece há pouco tempo, mas você já mudou demais a minha vida. E está me fazendo muito bem. Eu não consigo mais ficar longe de você. Eu não consigo nem imaginar uma coisa dessa. Maia vai se emocionar com o pedido de Tom e vai fazer algo surpreendente. Mas quem não vai gostar nada da proximidade entre eles é Vênus. A mocinha vai flagrar os dois juntos e vai ficar arrasada. Aperta aqui embaixo em inscrever-se e aperta no botão gostei para saber mais notícias da novela Família é Tudo. Tudo deverá acontecer logo após Tom e Maia se aproximarem cada vez mais e eles criarem uma relação de intimidade muito bonita. Mas o medo da cirurgia está fazendo com que Tom acabe tendo várias crises de dor de cabeça. E Maia tenta acudir o skatista da melhor forma que pode. A última crise que Tom tem, ele está trabalhando na produtora. E Maia corre para acudir o skatista e fala: Ai, Tom, essas suas dores de cabeça estão ficando cada vez mais recorrentes. Você precisa marcar a cirurgia logo, para não correr o risco disso estourar. Tom passa a mão na cabeça e comenta: Eu sei disso. A verdade é que não paro de pensar nessa possibilidade. E isso está me deixando muito ansioso. Maia franze a testa, um pouco preocupada, e fala: Eu posso imaginar, Tom. Por isso que eu acho que você precisa passar logo por isso. Tem chance de você sair bem dessa cirurgia. Você não pode pensar o pior. Tom abre um sorriso amarelo e comenta: Não, Maia, você não entendeu. Eu quis dizer que eu acho que essas minhas dores de cabeça são sintomas da minha ansiedade. Maia fica confusa e pergunta: Ué, mas como assim? Não é por causa do aneurisma? Tom responde: Então, no começo eram. Mas desde que a gente começou a sair e a se divertir, eu percebi que aquelas pontadas que eu sentia não estão acontecendo mais. Maia se surpreende com o que ouve e pergunta: Mas então quer dizer que essas dores de cabeça são mais leves, é isso? Tom sorri e responde: É como se fosse uma gastura, só que bem mais tranquila do que antes, sabe? Quase que uma enxaqueca. Maia então sugere: Mas então eu acho melhor você ir no médico. Melhor ver o que aconteceu para mudar assim. Tom fica um pouco preocupado com a sugestão de Maia e afirma que não tem necessidade para tanto, pois está se sentindo bem e que isso só vai deixar ele ainda mais ansioso. Mas Maia insiste, afirma que ele não precisa ter medo de passar no médico e que ela pode ir com ele. Tom acaba cedendo e marca uma consulta com a sua médica para acompanhar a evolução de seu caso. Maia vai junto de Tom na consulta, justamente para poder fazer companhia para ele e tentar deixar ele mais calmo. Assim que eles entram na consulta, a médica então pergunta: E então, Tom, o que foi que aconteceu? Tom explica a questão das dores de cabeça, que suavizaram com o tempo, mas que continuam constantes. A médica ouve tudo aquilo atentamente e até mesmo com uma cara de surpresa. Ela então comenta: Então quer dizer que você sentiu que a dor de cabeça ficou um pouco mais tranquila desde que você parou com os esportes e focou em atividades mais tranquilas, porém relaxantes, certo? Tom responde: Isso mesmo, doutora. Eu até estranhei no começo, mas aí conversando com a Maia, achei melhor vir me consultar. Até porque ainda preciso fazer aquela cirurgia. Maia sorri para Tom e completa:
Pois é, doutora. Eu estou tentando ajudar o Tom da melhor forma possível. Tento deixar ele um pouco mais relaxado, até mesmo para reduzir a pressão arterial. Sei que isso é muito importante nesses casos de aneurisma. A médica confirma com a cabeça e responde: É excelente. A melhor coisa a se fazer nesses casos é justamente reduzir a pressão arterial. Mas eu confesso que estou um pouco surpresa, porque nunca ouvi um relato de dores de cabeça ficarem mais suaves em casos como esse. Tom franze a testa e pergunta: Mas você acha que isso pode ser uma coisa ruim ou boa? A médica responde: É difícil de dizer agora. Vou pedir para você fazer uma nova tomografia para sabermos se teve alguma alteração em seu quadro, ou essas dores de cabeça afetam alguma coisa. Está bem? Tom confirma com a cabeça e Maya segura a mão do skatista para prestar seu apoio a ele. Tom se prepara para realizar a tomografia, enquanto Maya espera do lado de fora, andando de um lado para o outro. A médica conduz o exame de Tom, que consegue ser feito sem nenhum problema. Mas durante a execução do exame, a médica nota um detalhe e fica chocada com o que vê. Ela regala os olhos e comenta: Não é possível uma coisa dessas. Isso é sério. A médica checa novamente e fica ainda mais impressionada. Ela olha para Tom saindo do aparelho de tomografia com os olhos arregalados, ainda sem acreditar no que acabou de ver no exame. Tom sai da sala e se encontra com Maya para esperar a médica chamar ele novamente para a consulta. Mas, diferente das outras vezes, a médica demora um pouco mais de tempo para retornar e deixa Tom ansioso. O skatista anda de um lado para o outro e comenta: Mas que demora! Eu não estou aguentando mais esperar aqui. Maya tenta tranquilizar: Fica calmo, às vezes demora mesmo. A médica pode estar checando alguma coisa. Tom retruca: Esse que é meu medo, vou te dizer. Será que tem algum problema no meu exame? Maya nega com a cabeça e responde: Não deve ser nada demais. Precisa pensar um pouco mais positivo, lembra? Tom abre um sorriso amarelo e confirma com a cabeça ao ouvir Maya falar daquele jeito. Até que a médica finalmente chama Tom para sua sala mais uma vez. Os dois entram no consultório e a médica comenta: Desculpa a demora, Tom. Eu precisei mostrar os seus exames para alguns colegas profissionais que eu tenho, até mesmo para poder colher uma outra opinião. Tom e Maya se encaram um pouco preocupados e ele pergunta: Mas o que foi, doutora? O meu quadro piorou, foi isso? A médica respira fundo e fala: Na verdade, eu nem sei bem explicar o que foi que tudo aconteceu, mas a verdade é que algo surpreendente aconteceu. Tom passa a mão na cabeça ainda mais ansioso do que antes e Maya fala: Mas como assim, doutora? É algo muito sério, é isso? A médica então responde: Na verdade não, muito pelo contrário. O quadro do Tom deu uma melhorada significativa. Tom e Maya arregalam os olhos ao ouvir aquilo e ele comenta: Como é? Explica isso direito, doutora. A médica então explica: Então, lembra que eu havia dito que o aneurisma que você tem era o maior que eu já vi em minha carreira? E nunca tinha visto algo semelhante? Pois bem, agora eu tive a mesma sensação de surpresa, mas para o lado positivo, o aneurisma diminuiu. Tom arregala os olhos surpreso e comenta: Como é? Ele diminuiu? Mas como assim, doutora? A médica então explica: Então, é que para um aneurisma se formar, é preciso que tenha um defeito na parede arterial das veias do cérebro. Isso pode acontecer por várias formas. No seu caso, deve ter sido por causa de alguns golpes e quedas que teve durante a prática do skate. Mas quando você passou a controlar a pressão arterial, ele desinchou e ficou bem menor do que era antes. E eu sinceramente nunca vi isso. É um verdadeiro milagre. Tom passa a mão na cabeça, sem acreditar no que acabou de ouvir, e comenta: Mas então quer dizer que eu tô curado, é isso? A médica então responde:
Ainda não. Na verdade, você ainda vai precisar da cirurgia. Mas ela vai ser muito mais tranquila de ser feita agora. Isso porque o que tem na sua cabeça é praticamente um coágulo e vai ser mais fácil de remover. As chances de complicações são mínimas nesse cenário. Tom não se aguenta e chora de felicidade ao ouvir aquela notícia maravilhosa. Maia também fica mais feliz do que nunca e dá um abraço bem apertado nele. Tom comenta emocionado: mas eu não tô nem acreditando numa coisa dessas. É muita coisa boa pra ser verdade. Maia sorri e afirma: ai, que bom, Tom. Eu também não acredito ainda, mas tô muito feliz por você. Tom sorri e afirma: se é assim, eu quero marcar essa cirurgia para ontem. Assim me livro logo desse problema. Maia afirma: é assim mesmo que se fala. Agora falta pouco. A médica também sorri ao ver a felicidade estampada no rosto de Tom e marca a cirurgia dele, assim como o skatista havia pedido. Logo depois disso, Tom e Maia vão dar uma volta no parque e o skatista ainda não consegue conter a emoção após finalmente encontrar uma cura. Tom comenta: eu tô tão feliz, Maia. Não consigo acreditar que esse pesadelo finalmente vai acabar. E eu vou sair bem nessa. Maia sorri e afirma: nem eu esperava por essa. Mas tá vendo? Milagres acontecem. Tom encara Maia com um olhar apaixonado e comenta: você que foi um milagre em minha vida, isso sim. Maia ficou um pouco sem graça ao ouvir aquilo e comenta: ah, para, Tom. Desse jeito eu fico com vergonha. Tom sorri e responde: mas eu estou falando a verdade. Você ouviu o que a médica disse. Esse milagre só aconteceu porque eu consegui relaxar e diminuir um pouco a minha pressão arterial. E isso só foi possível graças a você. Maia comenta: eu só fiz porque eu sabia que iria te ajudar. Mas confesso que não sabia que poderia dar um resultado tão positivo assim. Tom faz carinho no rosto de Maia e retruca: e eu não sabia que você seria tão importante assim em minha vida. Maia fica balançada com o toque de Tom e fala: ai, Tom, não brinca assim comigo. Você sabe que você tá mexendo muito comigo. Tom sorri e responde: você também está mexendo comigo, Maia. Não é como se eu não pensasse mais na Vênus, mas sinto que ela não é mais tão importante aqui dentro. Maia fica tocada com o que ouve e pergunta: e o que isso significa? Tom então pede: significa que eu quero você ao meu lado, Maia. Nunca pensei que fosse falar isso, mas eu não consigo pensar mais na minha vida sem você. Você aceita ficar ao meu lado? Maia regala os olhos, surpresa com o pedido de Tom, e como resposta dá um beijo apaixonado em Tom, pegando o skatista de surpresa. Logo depois, Maia então comenta: então, isso pode ser considerado como a minha resposta. Tom sorri e responde: mas é claro, até porque eu estou levando como um sim. Maia afirma: mas é claro que é sim, Tom. Eu também não imaginava que uma coisa dessas fosse acontecer. Mas aqui estamos nós. Tom sorri e afirma que no meio de tanta loucura, ela foi a melhor coisa que aconteceu em sua vida. Maia não resiste e beija Tom mais uma vez. E eles ficam juntos, como se mais nada no mundo importasse. Eles só não imaginavam que Vênus estaria no mesmo parque que eles junto de Electra e acaba vendo os dois se beijando. A mocinha fica arrasada com o que vê e sai correndo dali. E Electra vai atrás da irmã. Electra consegue se aproximar de Vênus e fala: ai, Vênus, eu posso imaginar que deve ser difícil de ver o Tom assim com a outra, né? Vênus limpa as lágrimas e responde: é que tá tudo muito recente. Por mais que eu tenha ficado com o Léo, eu ainda tenho sentimentos pelo Tom. Mas eu sei que preciso seguir com a minha vida.
da mesma forma que ele está fazendo com a dele. Electra dá um abraço em Vênus para poder consolar a irmã e afirma que esse começo realmente pode ser muito difícil, mas que com o tempo Vênus vai conseguir superar toda essa situação e vai conseguir ser feliz com Léo ou com outro homem. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.